Amados, saudações de paz. Quero vos deixar uma palavra ao vosso coração, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, no versículo de número 23, que diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Queridos, essa passagem é uma passagem muito interessante da Bíblia Sagrada, da qual Deus anuncia a Abraão a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão fica sabendo que Deus irá destruir essas duas cidades de Sodoma e de Gomorra, Abraão ele se coloca diante da face do Senhor. E Abraão ele vai conversar com Deus. Quando Abraão fica sabendo da destruição dessas duas cidades, do qual a Bíblia fala que são duas cidades ímpias. São duas cidades onde a maldade tem subido até o trono de Deus. É duas cidades onde Deus já não suporta mais ver tanta maldade, tanta crueldade, tanto pecado. E Deus ele coloca em seu coração destruir aquela cidade. E quando Abraão fica sabendo disso, Abraão ele vai conversar com Deus. Abraão era um homem justo, Abraão era um homem temente, um homem fiel. Abraão ele era um homem diferente dos homens que viviam em Sodoma e em Gomorra. Mas quando Abraão fica sabendo da destruição daqueles homens, Abraão ele vai falar com Deus. E o que Abraão vai falar com Deus me chama a atenção. Porque Abraão ele não fica feliz com a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão ele não senta na porta da sua tenda para assistir de camarote a destruição de tantas pessoas. Abraão ele não bate palma para a desgraça alheia. Abraão ele não sai filmando, fotografando para postar nas suas redes sociais a desgraça alheia. Abraão ele não enche o peito e diz: não está acontecendo comigo porque eu sou fiel. Não. Abraão poderia ter dito, Abraão poderia ter ficado feliz. Abraão poderia ter enchido seu peito e ter se tornado um homem orgulhoso e ter dito: se eu fosse ímpio também estaria na mesma situação, mas ainda bem que não sou. Estou numa posição diferente. Não. Abraão, quando fica sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão vai interceder. Quando Abraão fica sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão ele usa a sua autoridade, Abraão ele usa a sua intimidade com Deus, a sua proximidade com Deus para interceder a favor daqueles que estão com os dias contados. Precisamos de mais pessoas na atualidade, assim como Abraão. Pessoas que intercedem, pessoas que vão atrás daqueles que estão à beira da morte. Precisamos de mais pessoas na atualidade. Pessoas que não se orgulham por estar em uma posição diferente. Pessoas que não deixam a soberba e a arrogância subir ao seu coração, porque já tem recebido algo da parte de Deus. Nós precisamos ser mais intercessores. Nós precisamos ver a visão do nosso próximo como se fosse um ente querido nosso, ou como se fosse nós mesmos. Abraão chega para Deus e diz: mas Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade. Senhor, mas se no meio daqueles ímpios, Senhor, tiver 50 justos, por causa desses ímpios, aqueles 50 justos vão morrer, vão perecer. Aí Deus fala para Abraão e diz: Abraão, se ali tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão poderia ter ficado feliz e ter dito: pronto, é uma vitória, eu consegui. Ter saído dali com o seu peito erguido, se sentindo vitorioso, mas Abraão disse: não, eu ainda não estou satisfeito. Eu ainda não estou satisfeito. E ele disse: Senhor, mas se não tiver 50 justos,
Se tiver só 45 justos, será que por causa de 5 o Senhor vai destruir tudo? O Senhor vai destruir tantas vidas? E ele disse: se tiver 45 justos lá, eu não vou destruir a cidade por amor aos 45 justos. Abraão ainda não satisfeito, porque aquele que tem verdadeiramente um espírito de intercessão, aquele que ama o ministério da intercessão, ele não fica satisfeito, ele quer mais, ele vai buscar mais. Ele diz: Senhor, e se não tiver 45, Senhor, se tiver só 30, se tiver só 30 justos ali dentro daquela cidade, o Senhor vai destruir esses 30 por causa dos ímpios? E Deus diz: não, Abraão, se tiver 30 justos ali, por amor dos 30, eu poupo a cidade. E Abraão pensa consigo, imagino eu, Abraão pensando e dizendo: mas se não tiver 30? Porque Abraão conhecia a qualidade de pessoas que viviam naquela cidade, mas mesmo assim Abraão queria o bem deles, mesmo assim Abraão intercedeu por eles. Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido: quando você vai interceder por uma pessoa, olhe para ele como uma alma que precisa de salvação e não como uma pessoa condenada, porque condenada aquela pessoa já está. Abraão poderia ter ficado satisfeito, ter ido para sua tenda, para sua casa, mas ele disse: não, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar intercedendo até onde eu puder, até onde for as minhas forças, eu vou continuar intercedendo, porque o verdadeiro intercessor, ele não desiste. O verdadeiro intercessor, ele não desanima. O verdadeiro intercessor, ele não sai da presença de Deus sem estar carregando uma resposta divina. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não desiste da intercessão. Não desiste de orar pela pessoa que você está orando. Não desiste de clamar por aquela pessoa que você está clamando. Você pode me dizer: mas eu já orei tanto, eu já pedi tanto, eu já falei tanto, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais nem como orar. Então fica somente na presença do Senhor, porque o nosso gemido, ele também vale como oração. A nossa respiração, ela também vale como oração diante da presença do Senhor. Mas eu só te digo uma coisa: não desanima. Não desanima, continua orando, continua pedindo, continua intercedendo, sim. Abraão diz: Senhor, mas se tiver só 10? Deus diz: se tiver só 10, eu poupo a cidade, Abraão. E a Bíblia diz que o anjo sai da presença de Abraão e se direciona até a cidade de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história, querido? A cidade de Sodoma e Gomorra, ela é destruída com fogo. Muitos ali morrem. Mas lá dentro daquela cidade tinha um homem chamado Ló. E o anjo do Senhor foi até lá e tirou e puxou Ló de lá. E Ló não foi destruído em Sodoma. Sabe por que ele não foi? Pela intercessão de Abraão. Salvou-se uma família, com exceção da esposa de Ló, que saiu lá de dentro. Morreu porque olhou para trás, porque olhou para a cidade, porque olhou para as coisas que deixou para trás. Mas o anjo tirou uma família lá de dentro. Deixa eu te falar uma coisa: a tua oração, a tua intercessão, ela vai salvar famílias. A tua oração, a tua intercessão, ela vai salvar vidas. Não importa se é uma, se é duas, a quantidade não interessa. O que interessa é que através da tua oração, que através da tua intercessão, Deus, ele vai trabalhar na vida de famílias. Deus, ele vai trabalhar na vida de muitas pessoas através da tua oração, da tua intercessão. Não ache que as tuas orações, que a tua intercessão, ela não tem poder, não tem efeito nenhum. Não pense isso. Coloque uma coisa no teu coração: Deus, através da tua oração, da tua intercessão, ele vai libertar muitas vidas para a glória do seu nome. Receba essa palavra, fique com essa palavra no seu coração e não desanima, continua orando, continua pedindo, continua insistindo, porque Deus está contigo nessa batalha.